Black Desert, sem dúvida, é um dos jogos mais bonitos para mobile que eu conheço, entre outros jogos que tem um designer diferenciado. Só que Black Desert ele traz aquele design de um high fantasy, um hard fantasy, bem estilizado, que talvez descaracterize um pouco sobre a face de cada um dos seus personagens, mas esses são uns detalhes que talvez eu não precise nomear agora. O detalhe que sempre me atrai em todos os jogos de RPG e MMORPG são os contextos históricos e como a história envolve o jogador, o player, eu mesmo. No caso, eu comecei novamente a jogar com essa conta, e daí quis experimentar do zero e fui surpreendido por um bônus que o jogo traz. Isso traz uma certa dificuldade, né? Porque o jogo ele traz um bônus de nível, de level up. Ele me deu 24 níveis só por eu entrar no jogo, sem fazer nada. Eu entrei no jogo, pum, 24 níveis tá aí de presente. Porque os níveis iniciais o jogo não considera mais algo relevante. Ele quer que você se torne um endgame para jogar livremente. Só que eu gosto de seguir uma campanha bem detalhada. Esse é um dos personagens novos, é um Serafina. A verdade é que ninguém se importa com Black Desert e eu também não me importo com o que as pessoas se importam. Portanto, eu vou jogar, mais pela minha diversão, pelo entretenimento, pela história e pelos gráficos. Eu estou fazendo um desafio aqui comigo mesmo de não subir de nível em projeção automática. As personagens femininas, sem dúvida, são muito mais atraentes do que os personagens masculinos nesse jogo, até porque os personagens masculinos têm uma característica física muito feminilizada. Então, pra que se eu vou pegar um homem que parece uma mulher, pego logo uma mulher. Eles, aí aqui são os novos jogadores, novos players. Isso aqui é a primeira praia, é o primeiro estabelecimento onde nós nos ancoramos dentro da gameplay. E aqui conhecemos os primeiros arcos e dificuldades. Se eu quiser subir de nível muito rápido, eu posso ligar um automático aqui em coisa de 2 minutos. Eu já subo pro nível 50 aqui. Na última conta eu subi pro nível 50 em 2 horas exatamente. Depois do nível 50 você começa a fazer outras missões que não sejam só de grindar, né? De CP, que no caso é ficar matando monstro. Você fazendo missões dentro da história, com cutscenes e tudo mais, você vai subindo mais de nível. Provavelmente até o nível 55. Dizem, eu vi na internet, não sei ao certo, que o nível máximo seria o nível 60, 70. O jogo ele não tem nível máximo definitivo, mas eu digo nível máximo de dificuldade, porque chega a um certo ponto que os níveis começam a se tornar mais difíceis de serem conquistados. Por exemplo, para mim subir de nível agora, eu estou no nível 1. Eu provavelmente preciso de mais um de experiência. Ele vai dobrando, né? Nível 2, 3, depois vai dobrando, triplicando, quadruplicando. Chega um momento que se torna um número gigante para você subir de nível. Vamos seguir a campanha, tentar subir a campanha sem me preocupar com o nível, porque eu quero trabalhar a história do game. Observa no chão aqui, ó. Você viu que no chão aparece a trajetória da gameplay. Qual é a tarefa ou atividade mais próxima que eu posso fazer? Segundo os players de plantão, não existe. Eu não sou um player profissional de Black Desert. Eu gosto de RPGs no geral. Mas segundo os players de plantão, não existe trajetória. Você é livre nesse mundo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir, você pode voltar, você pode fazer qualquer coisa. Se não quiser ficar farmando, você pode fazer a campanha. Se não quiser fazer a campanha, você pode fazer o que você quiser no jogo. Você não perde. Mas eu não tenho certeza disso. Eu vivi uma vida de pescador. Isso que eu não saí do primeiro cenário. Memória turva. Aqui provavelmente é um tutorial inicial da explicação do que e como eu fui parar nesse mundo. Pelo menos era isso que eu achava. Eu não sei se por culpa minha, mas eu nunca tinha visto essa história sendo contada dessa forma. Então para mim foi realmente surpreendente uma cutscene tão bem elaborada contando a história das origens desse poder, da magia aqui em Black Desert. Não sei se está realmente contando a origem de tudo, mas é diferenciado com certeza essa demonstração de poder. Eu provavelmente posso estar errado, mas essa introdução aparentemente é um tutorial. Eles estão trabalhando agora com a história do jogo, trazendo num tutorial, num formato tutorial de movimentação, mobilidade, história, ataques, defesa, combate. E vão trazer isso daí
com a história sendo narrada. Isso, pra mim, é novidade. Graças a você. Você é a primeira pessoa a atravessar o Black Desert comigo. Ou o Deserto Negro. Vamos lá, estamos quase chegando. Essa cutscene me dá muita sensação de o fim é o começo e o começo é o fim, sabe? Tipo Dark, alguma coisa assim. É porque aqui tá contando praticamente o final da história e depois vai me arremeter, eu vou ter o debuff e vou voltar pra praia lá e daí eu acordo lá. Parece que é alguma coisa desse sentido. Só que aqui, eu como personagem, como protagonista, já tenho a sensação, já consigo ouvir o Fantasma Negro. Não, eu não consigo não. Na minha barra de status aqui embaixo não está o Fantasma Negro, né? E ela tá me levando pra essa estrutura. Eu não lembro de ter visto essa cutscene nas outras vezes que eu joguei. Não sei se isso é um fator que só é relacionado com essa classe Serafim. E talvez seja uma expansão nova com o background, com a história, né? Com a lore do jogo sendo expandida e agora jogada na cara dos players novos que começam a jogar, sem a necessidade de você ter que jogar horas e horas para chegar no deserto e descobrir o que está acontecendo. Não sei se é por conta da minha maturidade, provavelmente eu envelheci bastante jogando outros jogos de RPG e também consultando um pouco de Black Desert nas redes e mídias sociais, canais que existem por aí. Então eu consigo interpretar um pouco melhor o que eu estou vendo hoje na cutscene. Antes eu não entendia nada da história. Para mim era uma confusão absurda e eu começava você perdido na ilha, tinha esse fantasma negro e não sabia o que era nem para onde ia. Agora para mim fica um pouco mais factível, né? É mais fácil de entender, observando principalmente estruturas monumentais essas que se movem, como golems gigantes. Então o que é considerado antigamente, assim, um golem, que seria considerado por um povo mais arcaico, um golem, hoje nós podemos chamar de robô gigante, ou alguma coisa assim do gênero. Então seria uma grande tecnologia evoluída. Por exemplo, um cara que aparece assim do nada, o que ele é? Ele teletransporte, né? Utilizou uma tecnologia de transporte de matéria, alguma coisa assim do gênero. Isso, para uma sociedade menos evoluída, é magia. Então, o Black Desert ele flerta muito com isso, com a magia em uma sociedade medieval. É um clichê bem utilizado ultimamente, muito utilizado, principalmente com a ideia dos alienígenas do passado, né? Aquela mecânica de quem construiu as pirâmides. Pode ver que tem até um formato piramidal ali no fundo. Então, com essa ideia de quem construiu as pirâmides, quem são os construtores da realidade, o Black Desert, ele aparentemente vem flertando com essa história, dizendo que, né, pelo menos o que eu entendo da lore inicial, é que em uma civilização há muito tempo vivia nessa região onde hoje é considerado o deserto negro, e é um deserto negro porque nada vive aí, então só tem morte, a morte é negra. Nesse deserto negro, essa civilização prosperou e fez alguma coisa errada, destruiu tudo, provavelmente bomba atômica, aquela coisa toda, aquela história de sempre, né? E o que sobrou foi a tecnologia deles. E essa tecnologia está acumulando o que seriam esses espíritos negros, que são entidades sencientes, que, na minha opinião, a gente pode até relacionar como inteligências artificiais hoje em dia. Ou, mas o que está dizendo no jogo pode ser até almas de antigos guerreiros, antigos sobreviventes, alguma coisa assim que conseguiram performar dentro dessa energia. Eles são seres que precisam de força e energia para se manterem vivos. E essa força e energia, quem providencia é você como player, fazendo as atividades do jogo. Cada vez que você vence, você sobe de nível, tem mais força e o espírito que está dentro de você vai transcender, vai ampliar no seu quesito de força e energia, porque ele vem fraquinho, ele vai absorvendo força, ganhando forma, ganhando vigor e se tornando daí um ser até com um corpo, né? Porque antes ele não tem nem corpo, é um ser assim com um aspecto mais real. Então isso daí que são as criaturas negras do Black Desert. Você pode considerar ele também como, por exemplo, um espectro de inteligência. Imagina a inteligência artificial, é um ser sem corpo que começa a habitar dentro da mente e ele começa a querer ter outras formas de evolução e vai encontrando nichos e formas de evolução através de você como usuário. É mais ou menos isso. Saca esse golem gigante aí, não parece literalmente um robô gigante que está sendo funcional depois que ele absorveu tanta energia negra? Você viu que a Redoma absorveu a energia negra e daí ele criou vida, entre aspas. E essa vida nada mais é do que uma descarga de energia. Agora ele tem energia para se mover. E quem está impulsionando ele é aquela energia negra. Essa energia negra seria quase como uma energia nuclear aí, ser ciente que funciona nesse mundo. Eu espero estar errado, mas fui pego novamente pelo level up do jogo. Eu acabei caindo dentro dessa cutscene que faz parte de uma memória do personagem Serafim.
E não sei se todos os personagens têm esse background de memória aqui que conta um pouco sobre a história do Deserto Negro, que talvez seja o plot twist ou a parte mais fundamental de toda a história do jogo, Black Desert, pelo título, óbvio. E é a primeira vez que eu entro numa sessão dessa aqui, que vai mostrando um pouco mais sobre a civilização antiga, que ela é evoluída e tudo mais. É a mesma coisa que todas as histórias que contam sobre civilizações, né? Isso lembra muito a mistura de tecnologia com magia, a confusão de evolução com os povos que depois vêm, a tecnologia que se perde. Sempre utilizam essa temática, as pessoas usam muito essa temática. Quase todo RPG trabalha bastante essa temática que lembra muito o que nós conhecemos hoje pela história irreconhecível. Por exemplo, quem construiu as pirâmides? Foi tecnologia avançada. Então é a mesma ideia que se utiliza para essa temática de RPG. Essa magia é uma tecnologia avançada. Aqui que tá o segredo da história. Eu, como avatar aqui, sou só um contratado mercenário que não tá fazendo nada aqui. Pode ver que eu tô distraidão lá, esticando os braços, sossegadão, bocejando. Não tem nada a ver com os problemas. Tô sendo pago aqui pra ajudar ela. Mas, de repente, o Espírito Negro fala comigo. É a primeira vez aqui, seria o primeiro insight que o Espírito Negro fala comigo. Aí eu sinto que ele falou comigo. E ela nota que ele falou comigo. O que está acontecendo? Você tá entendendo alguma coisa? Tá vendo essa esfera aí? Não lembra muito a esfera de Buga, aquela que encontraram recentemente? Por isso que eu acho que essa cutscene é meio nova, porque os desenhos, os character designs dela são relativamente novos. Ou então é uma coincidência muito grande. A esfera de Buga é um objeto metálico misterioso que teria pousado ou sido encontrado na cidade de Buga, no departamento de Vale del Cauca, na Colômbia, em março de 2025. O caso gerou grande repercussão na ufologia e nas redes sociais, com alegações de que o objeto seria de origem não humana, embora análises preliminares sugiram outras possibilidades. Não parece muito o que se propõe o jogo? Um artefato, uma esfera, um item não humano que está, ou pelo menos de uma tecnologia muito avançada, de uma civilização diferenciada da realidade que o jogo demonstra, uma realidade medieval, mística de RPG, onde se utilizava de poderes que hoje se considera magia, mas em algum momento, em um dado momento, tecnologia. Até pela movimentação, pela forma, pelos circuitos integrados dentro da esfera, ela tem portais e tudo mais. Então, acho que hoje em dia, essa concepção de magia e tecnologia já está bem entrelaçada e a gente consegue observar isso com certa facilidade dentro de várias obras. Se tornou uma coisa mais normal. Antigamente, um cajado mágico era um cajado mágico. Hoje em dia, é uma chave seletora. Once I hold the hidden artifact, your mission will see its end. Ó, os golem aí, não parecem uns robozão que acabou de ser ativado com energia? Então é isso mesmo. Seems they won't make it easy. Protect me. Se for pensar como elaboração de tutorial, esse aqui é um dos tutoriais mais criativos e interessantes que eu já joguei em todos os outros jogos, porque ele te permite jogar. Eu creio que como Black Desert já é um jogo antigo e todas as formas de se jogá-lo estão no automático, o tutorial ele não fica incentivando muito ou ensinando muito você como se você fosse um analfabeto. Ele te permite jogar. E esse aqui é um tutorial que está mostrando a história do jogo. Ele não é necessariamente um tutorial de gameplay, mas sim um tutorial da lore do jogo, um tutorial de cutscene, para fazer o player se introduzir ou se sentir dentro do personagem, assim como um RPG deve ser. Caso você não saiba, uma palavra RPG literalmente quer dizer isso, um jogo onde o jogador ele interpreta o personagem jogável. Então, quando você está interpretando aquela ação dentro do jogo, você está jogando um tipo de RPG e Black Desert peca muito nisso no quesito automático, porque você acaba só assistindo ao gameplay, você não está jogando, interpretando, você não é um RPG, então é um game, é a mesma coisa que você assistir uma live, né, de alguém jogando para você. No caso, quem está jogando normalmente é inteligência artificial, que é o modo automático, o famoso grande modo automático. Eu estou tentando ao máximo jogar zero modo automático nessa gameplay com essa conta. Tem várias outras contas, já tentei pelo menos umas 6 vezes jogar Black Desert, mas sempre o modo automático em dado momento acaba me enjoando, porque você começa a jogar e chega uma hora que você deixa o celular em cima do armário e vai passear e volta, depois ele já farmou para você. Então não é interessante jogar
pra mim, nesse tipo de modo, AFK, 100% AFK. Talvez em uma cena ou outra que seja mais repetitiva, que você precisa estar fazendo um farm semelhante, tipo 10, 20, 30, 1 milhão de vezes, o mesmo farm, aí tudo bem, um modo automático até que funciona em determinado caso, mas quando envolve lore, envolve cutscene, envolve evolução de personagem, eu gosto de evoluir o personagem, mudar a armadura, mudar equipamento, fazer magia, fazer poções mágicas comigo mesmo, eu mesmo criando, montando as folhinhas, fazendo a arma, forjando o meu equipamento, ampliando a força do equipamento, entendendo como isso funciona, qual é o buff de ataque, qual é o buff de defesa, onde que eu aplico isso, que equipamento que eu aplico isso, como eu faço para fazer melhorias pontuais de acordo com a minha personalidade de gameplay, a minha personalidade de jogo, como é que eu vou otimizar o meu personagem dentro do jogo. Então isso para mim é fundamental dentro de qualquer RPG, seja ele automático ou não. Então a seta de trajetória que ele põe no chão aqui é ótima. Eu consigo fazer todas as movimentações. Aqui eu não vou morrer nunca, até porque os inimigos são muito fraquinhos. Eu tô nível 1 e eles não fazem dano nenhum em mim. Mas aqui eu tenho que também pensar que essa batalha, essa luta campal aqui, é como se eu tivesse no auge da minha força, né? E sabe aquela pegada do Kratos, do Force, no finalzinho, no comecinho, aliás, você começa como um deus, né? Todo forte, todo poderosão. E daí depois você tem um debuff e começa do zero. É mais ou menos isso que o jogo tá entregando agora. E é a primeira vez que eu vejo, quando já falei isso umas vezes aqui nesse vídeo, é a primeira vez que eu vejo esse tipo de ação dentro de Black Desert, onde mostra início, mostra a intenção, mostra como começou a primeira interação com o espírito das sombras e depois me joga lá pra praia e daí eu faço entendimento. Será que se eu entrar sempre nessa mesma memória, esse brilho ele vai desaparecer, vai estar lá, vai ter evolução da história? Eu não sei, mas me pareceu muito interessante. Agora aqui. Are you injured? No? Good. I was worried. Olha só a hora da virada. Apesar de ter sido censurado, a espada acabou de entrar dentro do meu bucho aqui. Atravessou o personagem e ela tá empalada dentro dessa lâmina aí. E olha só o que ela diz. Minha chave preciosa não pode quebrar, né? Quando o berço movesse sozinho, notei que você não sabia. Mas quando você escutou a voz, tive certeza. A chave que a velha Cartin dizia não era esse cajado, ou o cajado dela, era você. E o que ela fez foi sugar provavelmente a energia que estava dentro do corpo com o cajado. Ela fincou o cajado, ou eu creio, né? Não sei se atravessou o cajado, porque eu não morro, né? Pois eu acordo em outro lugar. Mas ela me feriu, sugou essa energia que liberou a chave para fazer essa máquina doida funcionar, que é o berço. Com esse título, a gente já entende que é um local onde as vidas, almas, seres, alguém estava dormindo, porque é um berço, né? O berço é o lugar onde você coloca a prole, a criação. Então já tem todo o símbolo, tipificação e o aspecto que vai lembrar que ali é um local onde você põe bebês, né? A prole, onde você vai pôr as crianças, o berço, a próxima geração. É onde você guarda a próxima geração. Portanto, isso daí provavelmente é um repositório de uma outra raça ou de uma raça evoluída que estava guardada aí dentro desse orbe. Seria o que sobrou dessa raça, talvez, em toda essa civilização. Eles estavam guardados aí dentro desse orbe e ela absorveu a energia desses seres que estão aí aprisionados, mas não todos, né? Aparentemente ainda existe um último que sobrou, e que é quando dá o plot twist para o início definitivo da história, que é o espírito negro. Ele tá bem fraquinho, tá vendo? Ele não foi absorvido por ela, talvez porque não quis, sei lá, alguma coisa assim, não teve ambição, porque ela estava repleta de energia, né? Conseguiu puxar a energia negra, aquela maga lá. Aí o espírito negro, ele vai tentar me acordar, falar, por que você não acorda e tal. E daí, de alguma forma, eu creio que o próprio teletransporte que nos trouxe para cá é o mesmo teletransporte que vai me lançar de volta para a praia. Daí eu surjo aqui, sem memória, justamente porque eu fui atacado lá, minha energia foi completamente sugada, eu não sei de onde que vim nem para onde que vem, só que aquele pequeno espírito, ele tá comigo, porque ele entrou de mim, literalmente entrou dentro do personagem, né? Entrou dentro da mente, igual a outra absorveu, só que como eu estava fragilizado, isso daí entrou involuntariamente, sem precisar absorver.
E agora a função como jogador, como player, é fortalecer esse espírito negro para com que ele me traga força suficiente para talvez vencer um mal que está por vir. Eu não sei qual é o mal e a gente vai descobrindo de acordo com a história. Tá vendo que aquela bruxa lá absorveu toda a energia, absorveu todo o poder maligno e com esse poder maligno talvez ela vá fazer uma nova devastação no planeta, assim como ele já foi devastado da primeira vez. Esse é o jogo, esse é o princípio de Black Desert.